Olá a todos, estamos começando hoje um novo capítulo do Kitzur Haruch, capítulo Kuf Yud Gimel 113, e ele trata de Erev Pesach, as alachot e costumes ligados ao dia que antecede Pesach. Até agora vimos o que acontece na noite que antecede Pesach, dia 14 de Nissan à noite, na qual fazemos Bdikat Hametz, como fazer a Bdikat, que tipo de Hametz eu posso deixar em casa, o que eu não posso deixar. Agora a gente chega no dia 14 de manhã, naquele dia que a gente acorda de manhã e à noite vai ser o Seder de Pesach. Esse dia é chamado de Erev Pesach, a véspera de Pesach. Então vamos lá, fala o que Kitzur Haruch na Halacha Aleph. Em nomrim mizmor letodá velo lamnatzeach. Durante os dias de Pesach, assim também já começando Erev Pesach, não se fala nem mizmor letodá nem lamnatzeach. Vamos começar com o lamnatzeach, que ele é mais comum. Lamnatzeach é um mismor, um perek do Teilim, que a gente fala entre o Ashrei e o Valetzion no fim da Tfilah de Shacharit. Esse mismor fala sobre Yancha Hashem Beyom Tzara, que a Kadosh Baruch Hu vai ouvir as nossas tfilot em momentos de dificuldade, em épocas difíceis e de sofrimento. Esse Lamnatzeach, ele trata então de uma situação na qual a pessoa está sofrendo e a Kadosh Baruch Hu ouve a tefilá dele nessa época. Por isso, em épocas festivas, em épocas de Hagim, em épocas de festas, a gente não fala esse Lamnatzeach, assim também em Pesach não se costuma falar o Lamnatzeach entre Ashrei e o Valetzion. Com relação ao Mizmor Letodá, o que acontece aqui? Então, Mizmor Letodá é um salmo do Teilim que nos relembra o Korban Todá. Tinha na época do Beit HaMikdash um tipo de Korban, um sacrifício, que quando a pessoa passava uma situação difícil, ele se salvava de uma situação difícil, ou ele tinha um motivo de agradecimento especial para Kadosh Baruch Hu, ele trazia um Korban no Beit HaMikdash chamado Korban Todá, um Korban de obrigado. Nesse Korban, ele trazia junto com o animal que era sacrificado 40 pães de tipos diferentes, para que ele convidasse muitas pessoas para sentar e comer com ele, e juntos eles fariam uma festa, e ele ia contar o que aconteceu, o milagre que aconteceu, agradecer a Kadosh Baruch Hu perante todo mundo. Isso, aliás, é a base para a ideia de hoje fazer um kiddush na sinagoga, um kiddush que dá na sinagoga, que a pessoa conta para todo mundo qual é o motivo de festividade, de salvação, o milagre que aconteceu com ele, é baseado nesse conceito de que se fazia um Korban Todá. Parte desse Korban Todá, que era trazido junto com ele, parte desses pães eram Hametz. Por isso, durante Pesach e assim também Erev Pesach, não se podia trazer o Korban Todá. Durante Pesach não pode trazer porque é proibido comer pão, e mesmo Erev Pesach, como a gente vai ver, a partir da metade do dia já não se pode comer pão. Então, grande parte desses pães que eram trazidos com o Korban iam acabar sobrando, não iam ser comidos, iam ser queimados. Por isso, Erev Pesach não se trazia Korban Todá. Sendo assim, já que na prática não se trazia Korban Todá nesses dias, em Erev Pesach e no próprio Pesach, o costume Ashkenazi, como trazido aqui no Kitzur Haruch, é de não fazer o Mizmor Letodá que aparece no Psukei de Zimra. Logo depois do Baruch Shamar, o primeiro salmo de Teilim que fazemos é o Mizmor Letodá, não se faz ele durante os dias de Pesach. Já o costume Sfaradi é de sim fazer, embora realmente não se pode trazer esse Korban Todá, de qualquer jeito, o agradecimento é válido em qualquer dia. Então, mesmo nos dias de Pesach, se faz Mizmor Letodá, de acordo com o costume Sfaradim. Um Ashkenazi que estava rezando, ele fez o Baruch Shemar e esqueceu que não se faz Mizmor Letodá e começou a falar esse capítulo, ele pode terminar, não tem problema nenhum. Já que ele começou, ele tem que acabar. E não tem problema falar mesmo em Pesach. Lechatchila, a priori, o costume Ashkenazi é não falar, mas caso alguém tenha começado, pode falar ele normalmente. Alachabet. Mutar lechol hametz rak ad shlish hayom. É permitido comer hametz somente até o primeiro terço do dia. De acordo com a Torá, pela Torá, a partir de Hatzot Hayom, a partir da metade do dia, é proibido comer hametz. Porém, vieram nossos sábios e, para evitar riscos, para evitar que a pessoa coma hametz muito próximo ao horário da proibição, eles anteciparam a proibição de comer hametz 2 horas. Ou seja, o dia, ele tem 12 horas. Pela Torá, a gente sempre divide o dia e a noite em 12 partes. Para ficar mais fácil o nosso cálculo, vamos pensar da seguinte forma. Digamos que amanheça às 6 da manhã e escureça às 6 da noite. Pela Torá, é proibido comer hametz a partir da 6ª hora do dia, Hatzot Hayom. Então, a partir do meio-dia, se passaram 6 horas do amanhecer, não se pode mais comer hametz. Chazal anteciparam 2 horas e proibiram hametz a partir da 4ª hora do dia. Então, se amanhece às 6 da manhã, eu tenho 4 horas para comer hametz até 10 da manhã. Então, pela Torá, eu só não posso comer hametz a partir do meio-dia. De Rabanan, eu posso comer hametz somente até as 10 da manhã.
Agora, como eu calculo essas 12 horas, onde elas começam e onde elas terminam, o que é chamado amanhecer e o que é chamado escurecer? Então, traz aqui o Kitzur Shulchan Aruch, a gente viu já no passado uma certa discussão com relação a isso. A opinião do Kitzur Shulchan Aruch é Veyom nechshav min alot hashachar ad tzet hakochavim. Dia, amanhã, é considerado do alot hashachar até tzet hakochavim. Amanhecer é no momento em que começa a aparecer a luminosidade do sol. Você não vê o sol ainda, mas já está começando a aparecer um pouquinho de luz no horizonte, no leste. E escurecer é quando aparecem as estrelas. O sol já se pôs, mas mesmo depois que o sol se põe, ainda tem um pouco de luminosidade. Só quando escurece mesmo e você vê claramente as estrelas, aí termina o dia. Então, de acordo com o Kitzur Shulchan Aruch, a gente vai ter que pegar no Lua, no dia 14 de Nissan, vai ter que ver que horas é a Alot HaShachar, que horas começa a luminosidade, que horas é Tzet HaKochavim, que horas aparecem as estrelas, pegar todo esse horário, dividir em 12 partes, e nas 4 primeiras partes é permitido comer hametz, depois disso, não. Essas partes são chamadas Shaot Zmaniot, são horários que vão de acordo com o tempo, de acordo com a época que a gente se encontra, não são horas de 60 minutos, são horas dependendo da duração do dia e da noite. Na primavera e no outono, geralmente está em torno de 12 horas. Já no verão e no inverno, isso muda. No verão, que os dias aqui em Israel são mais compridos, cada uma dessas horas pode chegar a 1h12, 1h15 minutos. E no inverno, que os dias são mais curtos, essa 1 hora ela chega em 40, 45 minutos. Realmente depende da época do ano. De qualquer jeito, todo lua, todo calendário aparece lá até que horas exatamente pode se comer hametz. O que a gente viu no passado, que tem discussão com relação a isso, é realmente como definir o dia. De acordo com Kitzur Shulchan Aruch, esse é a halachá de acordo com Magen Avram também, que era mais conhecido em nome dele. O dia começa quando aparece a luminosidade, o dia termina quando aparecem as estrelas. Já de acordo com o Gra, e também o Balatanya, o dia começa quando o sol nasce e o dia termina quando o sol se põe. Ou seja, não quando começa a luminosidade do sol, mas sim quando o sol começa a aparecer no leste, esse é o começo do dia, e na hora que o sol se põe completamente no oeste, acabou o dia, mesmo que ele tenha luminosidade. Então, de acordo com o Gra, o dia é um pouco menor, mas ele começa mais tarde também. Ele não começa quando tem luminosidade do sol, ele começa só quando o sol aparece na prática. Por isso, de acordo com o Gra, muitas vezes esse horário final para acabar de comer hametz, isso também é válido para Kriyat Shema de manhã, esse horário final ele é um pouco mais tarde. Então a gente encontra em todo o calendário o horário de Kriyat Shema de acordo com Magen Avram, o horário de Kriyat Shema de acordo com o Gra. Isso é válido também para hametz, o horário final para comer hametz de acordo com Magen Avram, e o horário final para comer hametz de acordo com o Gra. Aqui, já que está se tratando de hametz em Pesach, o ideal realmente é lehmir e comer somente até o horário de Magen Avram, até o primeiro horário que aparece nos calendários. Então fala que Kitzur Shulchan Aruch é permitido comer hametz. Pela Torá, a priori, é permitido até a metade do dia, Chatzot Hayom, Miderabanan, somente até a 4ª hora, até o fim da 4ª hora do dia. O Beaná mutar od sha'achad. Agora, com relação a ter proveito do hametz, eu tenho mais 1 hora. Embora eu não possa comer a partir do fim da 4ª hora do dia, eu tenho mais 1 hora para ter proveito. Por exemplo, o mutar lemochro as legoi. Eu posso vender para um goi. Eu posso vender o hametz para um goi nesse momento. Eu ainda posso ter proveito dele. Então, caso a pessoa não conseguiu vender mais cedo, ou se ele tem um animal para alimentar, na 5ª hora do dia, ainda é permitido comer. Ainda é permitido vender para o goi ou dar para um animal comer. Mas no fim da 5ª hora já é proibido ter aná miderabanan. Por isso, o hametz tem que ser vendido mais cedo. Se o hametz vai ser vendido a hora Pesach, tem que ser antes do fim da 5ª hora do dia. A queima do hametz ela deve ser feita nesse momento em que eu ainda posso ter proveito do hametz. Eu não posso deixar para queimar o hametz lá para o fim do dia, às 2, 3 da tarde. O hametz que eu tenho em casa, eu pretendo queimar, eu pretendo fazer bitul, eu tenho que fazer isso enquanto ainda é permitido ter proveito. Por isso, na prática, eu vou ver até que horas eu posso comer o hametz, eu vou pegar o calendário, vou ver, olha, está escrito aqui que eu posso comer hametz até às 9h47 da manhã, digamos assim, depois eu tenho ainda 1 hora para queimar o hametz. Então eu vou comer hametz até o horário permitido, logo depois eu vou queimar, porque se passar mais de 1 hora depois do horário final que eu posso comer o hametz, eu já não tenho, já estou transgredido a proibição de ter hametz em casa, por isso o hametz tem que ser queimado logo após o fim do horário de comer. Se você só quiser antecipar um pouco, não tem problema nenhum, mas o horário final para queimar o hametz é o fim da 5ª hora a partir do amanhecer.